Olá, graça e paz da parte de Deus. Neste vídeo nós vamos trabalhar com um episódio muito interessante, riquíssimo em detalhes, através do qual o Senhor Jesus acalma uma tempestade. Um texto muito conhecido que se encontra no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, seu capítulo 4, vamos ler aqui do versículo 35 ao 41. Diz a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiu umas ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sob uma almofada, e despertaram-o dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois bem, a nossa proposta aqui é dissecar este episódio, num primeiro momento, contextualizando. Porque é interessante que este episódio ele está inserido no capítulo 4, e o capítulo 4 é muito sugestivo. O capítulo 4 ele começa com a parábola do semeador. Então Jesus começa a contar a parábola do semeador. Na medida em que ele conta a parábola do semeador, ele vai explicando mais ou menos como é a conversão. Olha, um semeador saiu a semear, etc. Então ele estava falando mais ou menos como se dava a conversão do crente, do servo de Deus. Nós vemos isso no início do capítulo, nesse mesmo capítulo, no início, parábola do semeador. Depois ele vai trabalhando com o semeador, parábola do semeador, do versículo 1 até o versículo 20, explicando aqui a parábola e tal. Quando chega no versículo 21, ele começa a contar outra parábola, a parábola da candeia. Então, a parábola da candeia, ele começa a dizer, no primeiro momento ele trata do semeador, como que acontece a conversão do homem. Depois ele passa a explicar a vida do crente, do servo de Deus, depois de convertido. Fala sobre a candeia deve estar num lugar visível. No versículo 26 ele começa a falar sobre a parábola da semente. Então essas duas parábolas aqui, da candeia e da semente, sobre a vida do servo de Deus, a santificação, os caminhos pelos quais Deus permite que o homem passe. E no versículo 30, ele começa a falar sobre a última parábola aqui desse texto, desse capítulo, a parábola do grão de mostarda. Ele começa a falar sobre fé, fala sobre a parábola do grão de mostarda. Mas o interessante é que, quando ele fala de fé, ele dá uma aula teórica para os discípulos. Dá uma aula teórica, fala o que é fé, quem tem fé como grão de mostarda, etc. Talvez os discípulos pensassem que este dia letivo, esse dia de lições, talvez eles pudessem pensar que Jesus pararia por ali, na teoria. Mas Jesus os convida para uma experiência, um teste sobre aquilo que ele tinha pregado. Ele tinha falado sobre fé, a última parábola ali nesse texto aqui, num trecho anterior. Agora, Jesus quer saber se eles entenderam o que era fé. Ele queria saber, testar a fé, até que ponto eles haviam aprendido a lição. Então, a aula aqui, do versículo 35 ao versículo 41, já não era num lugar tranquilo. Então, Jesus os convida para testar a fé daqueles homens. Será que vocês aprenderam o que é fé? O que é acreditar em mim? E o texto começa o seguinte: naquele dia. Por que naquele dia? Naquele dia é uma expressão que sinaliza aqui uma continuidade. Então era a continuidade daquela aula anterior sobre fé. E naquele dia, sendo já tarde, agora eu já começo aqui a trazer toda essa narrativa para uma aplicabilidade para o servo de Deus no mundo contemporâneo. Sendo já tarde, então nós vivemos uma hora da noite, já estava próximo a escurecer.
Então é um momento difícil. Jesus propositadamente os leva a ter uma experiência, a experienciar aquilo que era a prática da fé, mas à tarde, para o momento indo para a noite. Vamos dizer assim, no cair da tarde. Então já estavam indo para a noite. E Jesus faz um convite para eles. Passemos para a outra margem. É muito sugestivo, muito curioso este convite do Senhor Jesus. Passemos para a outra margem. Então Jesus, Jesus tinha falado sobre algumas parábolas, tinha falado sobre a fé, mas ele disse isso para os discípulos e para uma multidão de pessoas. Agora Jesus convida apenas os discípulos para uma experiência. Então Jesus tem um tratamento com a multidão, com a massa, vamos dizer assim, a população, o povo, que não estava interessado em servir ao Senhor. Na verdade, a multidão queria multiplicação de pães, de peixes, a multidão queria ser curada, eram coisas superficiais, não queriam ter um compromisso. Fé reclama compromisso. Então nós vemos aqui que o Senhor faz um convite. Olha, vamos para outra margem. Vamos deixar a agitação, vamos deixar a multidão, vamos deixar a religiosidade perante, né, toda essa bagunça daqui. Eu quero com vocês, tratar com vocês de uma forma milagrosa. Eu quero mostrar para vocês como é o meu atuar, o que eu faço na vida de vocês, na medida da fé de vocês. Então, quando ele faz esse convite, passemos para outra margem, e ele estava aqui no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades, que é o mesmo lago ali na Palestina. Quando ele faz esse convite, passemos para outra margem, esse convite tem um cunho também espiritual, porque às vezes o Senhor nos faz um convite para nós deslocarmos de margens. Às vezes o Senhor quer nos levar para uma outra situação. Às vezes o Senhor quer nos transportar de uma margem para outra, quer trazer uma mudança nas nossas vidas. Às vezes até uma mudança eclesiástica, de identidade eclesiástica, por que não? Mas o fato é que o Senhor fazia um convite para aqueles homens, para eles saírem daquela situação de agitação, situação com a qual eles já estavam acostumados, mas queria levá-los para uma outra margem. E do outro lado do rio, do outro lado do Mar da Galileia, eles estavam indo para Gadara, tanto que o Senhor libertou um gadareno lá. Gadara, da tribo de Gade, era um território de uma das tribos de Israel. Então, Jesus queria levá-los a um território de uma das tribos de Israel. Queria levá-los para um lugar profético, para um lugar deles entenderem, fazerem uma conexão, então, do Antigo Testamento, que era o Gadara, com a aparição do Senhor Jesus, fazer um diálogo entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso é muito importante para nós outros aqui. Passemos para outra margem. Mas é interessante que neste convite também há uma mensagem subjacente, porque com o convite também estava uma promessa. Nós vamos para outro lado. Nós vamos chegar ao outro lado. O nosso destino não é o fundo do mar. O nosso destino é o território de Gadara. O nosso destino é o território profético de uma das tribos de Israel. O nosso destino, então, é algo profundo que nós temos que entender. E aqueles homens não entenderam no primeiro momento. Tanto que eles ficaram apavorados. Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Mas Jesus estava com um convite, subjaz no convite, atrás do convite havia uma promessa: nós vamos chegar ao outro lado, passemos para outra margem, nós vamos chegar a outra margem. Era uma promessa, bastava crer, bastava o exercício de fé. Versículo 36, eu estou trabalhando versículo por versículo aqui. E eles, deixando a multidão, já era um bom sinal, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Então vamos parar mais um pouco aqui. Percebam que a embarcação onde Jesus estava, o escritor chama de barco. Mas as outras embarcações nas quais Jesus não estava, é chamado de quê? Barquinho. E havia também com ele outros barquinhos. Então, o lugar que falta Jesus, ele se apequena. O lugar que não tem Jesus é um lugar diminutivo.
Não sei o que aconteceu com os outros barquinhos, talvez tenha sobrado nas ondas. Pode ser, o texto não fala. Mas o barco em que Jesus estava não estava no diminutivo. Porque onde Jesus está, não há diminutivo. Onde Jesus está, só há aumentativo. Onde Jesus está, só há vida, só há bênção. A bênção do Senhor é que enriquece, não faz seguir de dores. Então ele diz o seguinte, versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então nós temos aqui o ataque das ondas, o ataque do vento e o ataque do mar. Vento e mar. Só que o vento é a causa. E as ondas se levantando é o efeito. Porque quando o vento é invisível e vem pela lateral, é invisível e vem pela lateral, é uma causa. E o que o vento causa? O vento causa tempestade, que vem de baixo, vem do mar. Então nós temos aqui uma luta, uma tempestade visível e uma invisível. A invisível era a causa, era mais difícil de detectar. Mas a visível era a consequência. Eram as ondas que se avolumavam, eram barulhos. E às vezes nós vivemos assim, eles tinham acabado de sair de uma agitação de multidão, mas se deram conta de que havia outro barulho. Mas a coisa não parou por aí. Versículo 38. E ele estava na polpa dormindo. Que fato curioso, Jesus estava cansado. E aqui o texto revela as duas naturezas do Senhor Jesus. A natureza em que ele estava cansado, a natureza humana, que ele dormiu na polpa do barco. E depois, quando ele se levanta e dá ordem para acalmar a tempestade, aí ele se revela a sua natureza divina. Então nós vemos o diálogo das duas naturezas do Senhor Jesus. A humana, quando ele estava dormindo, quando ele estava cansado, e depois ele é despertado e desperta-se a natureza divina do Senhor. É muito curioso esse texto. Então diz o seguinte o texto. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Nós vamos trabalhar aqui com 3 perguntas no texto. 3 perguntas. A primeira delas é exatamente essa. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E o curioso é que Jesus não dá uma resposta afirmativa ou negativa. Jesus não disse, não, eu me importo sim com vocês. Não. Ele deixa essa resposta para mais adiante. Qual a pergunta? Mestre, não se te dá que morramos? Ou não te importa que pereçamos? Meus amigos, essa pergunta é respondida lá no Calvário. Vocês acham que eu não importo com vocês? Eu vou morrer por vocês. A resposta é muito mais profunda do que eles estavam imaginando. Porque Jesus está falando de uma salvação. Estava falando de vida eterna. Jesus não estava falando apenas de um livramento passageiro ali. Por isso que ele não respondeu essa pergunta. Ele deixou para responder essa pergunta lá na crucificação. Será que eu não me importo com vocês? Eu vou morrer por vocês. Então ele diz o seguinte, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Meus amigos, meus ouvintes, meus irmãos, meus caros, meus queridos, nós precisamos entender que o texto, eu posso dividir esse texto também, essa narrativa bíblica, em 3 momentos. A crise, o conflito, a presença de Jesus resolvendo o problema e a calmaria. E nesse meio termo aqui, eles precisaram de algo, precisaram de despertar o gigante que estava com eles. Meus amigos, quantas vezes Jesus está em nossos barcos, em nossa vida, em nosso barco, mas nós deixamos ele para trás, deixamos ele na polpa dormindo. Precisamos de despertar Jesus em nós. Não podemos deixar Jesus lá atrás, não podemos deixar Jesus dormir. O que a multidão canta por aí afora, nas canções natalinas? Dorme, dorme, ó menino. É uma canção natalina. Dorme, dorme, ó Jesus. Deixa nós continuarmos a vida e você vai dormir. Dorme, dorme, ó menino. Né? O menino Jesus. Dorme, dorme, ó Jesus. Esse não é um bom canto. Eles precisavam de despertar Jesus, que estava lá na polpa dormindo. Quando nós deixamos Jesus dormindo dentro de nós, o que acontece? A tempestade. Mas pior do que a tempestade externa, que era o vento e as ondas, o pior da tempestade na natureza
era a tempestade que estava dentro do barco, é a tempestade de fé, é a tempestade que estava correndo no coração deles, era a falta de fé. Essa era a pior tempestade. A tempestade pior era deixar Jesus dormir, é deixar Jesus lá atrás. E eles estavam governando o barco, eles estavam com as rédeas nas mãos, mas a partir do momento que eles saíram do controle do barco, eles saíram de frente do barco e foram lá procurar onde está Jesus, cadê o gigante que está em nossas vidas, lá dentro de nós, né? Onde está? Então eles despertaram, eles não sabiam ou tinham esquecido que dentro da vida deles, dentro do coração deles, havia um gigante adormecido e precisava ser acordado, porque ali estava a vida, a própria vida que daria descanso a eles. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então o Senhor deu um comando para a causa, que era o vento, e para o efeito, que era a onda. Então ele trabalhou com os dois. E o vento se aquietou e disse-lhes. Então Jesus, nós trabalhamos com a primeira pergunta, né? Não se te dá que pereçamos? Agora nós estamos diante de uma segunda pergunta. Desculpa. A segunda pergunta, na verdade, ela se desenvolve em duas, mas é uma pergunta só. Por que sois tão tímidos? A primeira pergunta os discípulos lançam para o mestre. Não se te dá que pereçamos? Agora, Jesus lança uma pergunta para eles, devolve uma pergunta para eles. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? É como Jesus estivesse dizendo para eles, rapaz, eu não acabei de dar uma aula sobre fé, eu não falei que era para vocês confiarem. E o que é confiar? Confiar em entregar, confiar em descansar. Vocês tinham que estar dormindo. Eu é que deveria estar acordado e vocês dormindo, né? Descansando. Então ele diz o seguinte, e sentiram grande... Aí ele diz o seguinte, por que vocês estão tímidos? Aí não tendes fé? E o Senhor dá um comando e tudo se acalma. Mais interessante que o Senhor permitiu que o mar estivesse agitado, o Senhor permitiu na última hora, e talvez o barco estivesse quase indo a pique, o Senhor entra em cena. O Senhor estava aguardando a oração deles. Mestre, nós precisamos que o Senhor esteja em nossas vidas, precisamos da administração do Senhor em nosso viver, precisamos do teu governo, da tua gestão em nossas vidas. Não podemos governar os nossos barcos, porque quando nós governamos os nossos barcos, é isso que acontece, é a tempestade. Mas Senhor, o Senhor não vai se levantar. Deus não levanta, Deus não traz a solução no seu momento, Ele traz no momento dele, e às vezes Ele permite um tempo. Aparentemente está dormindo, é o silêncio de Deus que nos deixa agoniados, mas Ele sabe a hora de agir. E diz assim no final, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, que é a terceira pergunta do texto, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Porque não era qualquer, não era um qualquer, né? Não era, Jesus quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele usa o artigo no definido. Eu não sou um caminho, vocês podem ir por outros caminhos, mas ele define, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, mas o curioso é que essa pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No outro capítulo, no capítulo 5, quando Jesus chega a outra margem, quando Jesus vai à terra de Gadara e tem um contato ali, um diálogo com os gadarenos, aparece um homem possesso de espírito imundo. E até o demônio se curva diante do Senhor. Até o demônio se curva diante do Senhor. E aquele homem que Jesus depois libertaria, ele faz uma confissão. Porque os discípulos tinham perguntado, quem é este? E aquele homem do território de Gadara, um dos gadarenos, no outro capítulo, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha a pergunta, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Né? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, mas ele responde a pergunta, quem é esse? Jesus de Nazaré. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu estou encerrando aqui, mas há um texto curioso, extremamente curioso, no Antigo Testamento. Um texto lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Há um texto que tem um teor profético que traz para o texto exatamente essa narrativa. Em outras palavras, de forma profética. Eu vou ler aqui as palavras de Agur.
Agur é o autor deste provérbio, provérbio 30, não foi nem Salomão que escreveu esse provérbio 30, Provérbios, capítulo 30, versículo 4, diz o seguinte: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Olha só, aqui ele está profetizando sobre aquele episódio, aquela narrativa bíblica de Jesus acalmando a tempestade. Vou repetir. Quem subiu ao céu e desceu, que é o Logos encarnado de Deus? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Qual é o nome do seu filho? Então, nós vemos aqui algo muito interessante, muito curioso. Nós vamos voltar lá para o texto, mas nós vimos algo muito curioso, porque encerra aqui nessas perguntas. Nós vemos que, trabalhando com essas perguntas, nós temos a resposta pouco mais adiante, que é exatamente a calmaria. E esse texto, ele reproduz a vida do servo de Deus. Então, o servo de Deus, às vezes, ele passa por momentos difíceis. Mas há uma hora que ele tem que despertar Jesus. Há uma hora em que Jesus está dormindo no seu barco. E ele não pode deixar dormir no seu barco. Ele não pode deixar nem Jesus atrás, muito menos dormindo. Temos que despertá-lo para que ele possa dar o comando em nossas vidas. Olha, acalma-te, aquieta-te. E esse comando maravilhoso é que nos faz sossegar. Mas nós precisamos de entender que nós não temos nada que fazer. A tempestade, a tempestade pior não é que está lá fora. A tempestade pior é que estava no coração deles, porque a fé havia fugido deles. Então, é interessante esse texto para nós entendermos a fé na sua prática, não só na sua teoria. Não adianta nada eu pregar e eu não vivenciar, não experienciar, não viver na praticidade dessa fé. E fé exige compromisso. Não compromisso com organizações religiosas, compromisso com religiões, né, com organizações denominacionais. Isso é pequeno, isso é muito pouco, muito pequeno. Mas é o compromisso com o Senhor de todas as coisas, o Senhor que pode todas as coisas. E com esse texto, com este final aqui, nós encerramos este pequeno estudo bíblico e que Deus possa a todos abençoar. Graça e paz. E Deus abençoe.